O Brasil precisa, sim, manter relacionamento diplomático com todos os países, especialmente com aqueles que fazem fronteira com a gente. Isso é uma questão de segurança nacional, e isso eu não estou questionando. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o Brasil, enquanto país democrático, enquanto país que exalta os valores democráticos, que é o correto, dizer que Maduro é vítima de não sei o quê, dizer que lá é uma democracia, exaltar o regime venezuelano, e me parece que é sim importante que as lideranças progressistas, democráticas do nosso país se levantem, ergam a sua voz para dizer: olha, isso aqui está errado, isso daqui a gente não pode tolerar. O Brasil precisa dizer para o mundo que nós somos democráticos até o último fio do cabelo, não importa se o regime é de esquerda ou é de direita. Negão, sensata. Essa palavra para Tabata Amaral. Não, não é não. Ah, eu sabia. Eu sabia. Tem muitas palavras aí, sensata. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia. Entendeu? Se ela tivesse vindo com esse discurso antes da eleição, aí eu diria sensata. Entendeu? Mas e o medo de não ser reeleita? Certo? Será que ela já está pensando num futuro político, falando com essa narrativa dela? Isso não é uma novidade, Às vezes eu falo muito isso, às vezes a gente fala do primeiro mandato do Lula, o segundo mandato, primeiro da Dilma, segundo da Dilma, como se tivesse acontecido há 40, 50 anos atrás, como se a gente tivesse que folhear os livros de história para achar. Não, foi outro dia. Na régua da história foi outro dia que o Lula passou 8 anos, que a Dilma passou 6 anos. Sempre foram amigaços de todos esses ditadores, nunca esconderam a admiração. O Lula agora não consegue disfarçar a sua admiração. Não tem só um líder de uma nação na frente dele, tem um brother, tem um parçaço na frente dele. Entendeu? Então, tipo assim, se tivesse vindo com esse discurso antes, do tipo assim, gente, não quero votar no Bolsonaro, eu vou votar no Lula, porque isso, porque aquilo, mas eu não concordo com essa ligação dele com as ditaduras, acho isso muito errado, até diria agora, hein, Rodolfo? Não, sensato, tá segurando o discurso. Mas agora, a essa altura do campeonato, 6 meses depois, 6 meses de um país parado, agora que saiu o bendito do arcabouço fiscal, que é só o teto elevado ao quadrado. Ela tá surpresa, negão. Não, tá surpresa, que ninguém avisou ela, devia assistir Linha de Frente. Assiste a Jovem Pan, o próprio Felipe já tava dando um salve aqui, hein? E o Felipe é anti-horário. O Felipe é anti-horário. Nelson Kobayashi, a Tabata... Rodolfo, eu quero formular uma pergunta para você, mas a única coisa que eu consigo pensar é: foi sensata? Eu acho que ela é coerente, sim. Eu posso discordar de muitas coisas, como discordo do que pensa a Tabata, concordo com muitas outras, mas eu acho que ela é coerente com as ideias dela, porque quando precisa, ela critica o governo, quando ela concorda, ela apoia. A gente viu agora, por exemplo, nessa questão do arcabouço, ela estava contra a proposta do governo, ela queria tirar o Fundeb do teto do arcabouço fiscal e fez críticas ao governo e aos governistas que não queriam como ela. E agora ela também critica o governo. Então, eu acho que, assim, insensato ou incoerente são outros parlamentares. Randolfo Rodrigues, o que o Lula falar, ele concorda. Não pode ser o maior absurdo do mundo. José Guimarães, o que o Lula falar, ele concorda. Pode ser o maior absurdo do mundo. Gleisi Hoffmann e toda essa turma aí que a gente já conhece. Agora, a Tabata não. Quando ela concorda. Quando discorda publicamente, inclusive, porque tem gente que às vezes discorda, né? E fica numa miúda, entendeu? Fica ali, ó. Fazia tempo que eu não escutava essa. Fica na miúda. Fica na miúda. Isso aí, pianinho. Quebrada era só isso. Não é verdade? Na miúda aí, meu irmão. Não é verdade? Você não sabe o que é ficar na miúda. Você sabe o que é ficar na miúda? Não sabe. Lá em Alphaville não chegou. Não sabe. Respeito ao senhor. Não sabe o que é ficar na miúda. Sua esquerda é Vila Madalena. Eu gosto disso. Esquerda da Vila Madalena, pelo amor de Deus. É brincadeira, hein, Nelson? É brincadeira. Não, agora, sabe um discurso que me incomoda muito? Achar que o Brasil virar as costas para a Venezuela e para o Maduro vai ajudar o povo venezuelano. Não vai. Pelo contrário, o Brasil tem que ser protagonista sim. Ano que vem vão ter eleições na Venezuela. Todos os partidos da oposição que se inscreveram para a eleição do ano que vem concordaram com o processo eleitoral.
Ou seja, não cabe a mim, Eles tinham estou de escolha. fora. O Negão trouxe uma reflexão Eles aqui. tinham escolha. O Negão trouxe uma reflexão aqui muito interessante. Nós não estamos virando, ou queremos virar as costas pro povo venezuelano, ok? Eu achei muito sensato isso que você falou. Tô com essa palavra na cabeça para tirar... Você é sensato, né? Mas é a terceira vez que eu uso essa palavra. A operação acolhida. Exatamente. Internacionalmente reconhecida. Exatamente. Agora é contra o governo. Qual que é o grande lance do Brasil com a Venezuela? Se virar as costas pro governo da Venezuela, não vai resolver o problema interno da Venezuela. Mas não é virar as costas. Vai resolver você estar presente. Mas não é virar as costas. É você simplesmente não receber um chefe de Estado com essa honraria. Imagina na cabeça dos militares tendo que bater continência pra esse cara. Claro, Esse é o grande negócio. O cara é um ditador lá, as pessoas estão comendo lixo lá. Esse é o retrato. Não vem pro Brasil, por exemplo. Outra coisa que o Negão falou. Felipe, você faria negócio com quem está te devendo? Olha nos meus olhos aqui e fala, porque eu sei. Fala, você faria negócio com o seu dinheiro? No caso é com o dinheiro dos outros. Você não faria. Essa é a grande questão. Por que o Brasil tem que engolir, de fato, agora? Por que o Brasil tem que engolir essa situação e essa relação do Maduro com o Lula? Até quem votou no Lula agora está surpreso com essa aliança entre eles, e não é virar as costas para o povo venezuelano que precisa de ajuda. Qual que é o projeto, Dani? Olha, Rodolfo, quando a gente analisa o que o Felipe estava fazendo aqui, na verdade é uma confusão entre política, tá? A política e a Estratégia Nacional de Defesa, que foi na época lá da Secretaria Estratégica e que tinha um nome enorme também, né? Que, na verdade, até o Ministério da Defesa chegou a contrapor muito do que foi colocado ali. Ocorreram vários problemas ali que eu acompanhei também, tá? E, além disso, ele faz essa confusão entre a política e entre doutrina militar, que é outra coisa, que é a atuação, que é a conduta das Forças Armadas. E é exatamente nisso que o governo quer mexer. É extremamente perigoso. Agora, eu sinto muito que as Forças Armadas estejam sendo colocadas nessa situação, né, de ter que bater continência para um ditador. Bom, por favor. Uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar clara também é o seguinte: a Venezuela precisa sim de ajuda. Isso está notório, e se a gente não ajuda a Venezuela, a gente vai ter que acabar tendo que sustentar quem vier da Venezuela para cá. Eu vejo mais ou menos um paralelo assim, tipo, posso estar exagerando, aí eu tenho a Dani aqui para me ajudar, mas entre os Estados Unidos e o México. Vamos dizer assim, os Estados Unidos precisam de alguma forma ajudar o México, precisam ter boas relações com o México, até para que você não tenha todo aquele povo tentando fugir do México para os Estados Unidos. Nós estamos passando nesse momento pela mesma coisa. Curitiba que eu diga. Só que assim, a gente não pode ajudar a Venezuela só dando dinheiro para a Venezuela, porque esse dinheiro não está indo para os venezuelanos. A gente tem que ajudar a Venezuela tentando mudar o regime da Venezuela. O Felipe acabou de trazer para a gente aqui que estão para acontecer novas eleições na Venezuela. Eu pergunto para o Felipe, você acha que essas eleições serão, o processo eleitoral vai ser limpinho, não vai ter nenhum problema, elas são tão democráticas quanto o Lula vende pra gente que a Venezuela é democrática? Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que ajudar os venezuelanos a acolher, obviamente, é o nosso trabalho, nós somos cristãos, nós vamos ajudar, entendeu? Porque a gente sabe que o problema não é o povo venezuelano, é sempre bom, apesar do Lula falar que a gente tem preconceito com a Venezuela, não, ninguém tem preconceito com a Venezuela. Eu sei, ele foi muito infeliz falando isso, Nosso problema é com preconceito, chamando o povo xenofóbico, impressionante o que ele está falando ali. É a minha briga aqui, quando a gente entra sempre no assunto MTST e MST, que o pessoal até fala que nessa hora eu sou anti-horário pra caramba, eu falo assim, gente, o problema não é o camarada ali, o problema é quem tá na cabeça desses movimentos. Eles são o problema. Ignorando a situação e a conjuntura, né? Porque essa é a grande questão.